Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Começa agora mais um Conheçam o Islã, um programa cheio de entrevistas, minisséries, filmes, documentários, tudo isso para você conhecer um pouco melhor da verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para fib.conheçaoislam@hotmail.com. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja convosco. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. E atribuem as filhas a Alá, glorificado seja, e a eles mesmos o que lhes apetece. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. E quando a um deles se lhe alvíssara o nascimento de uma filha, torna-se-lhe a face enegrecida, enquanto fica angustiado. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Esconde-se do povo por causa do mal que se lhe alvizarou. Retê-lo-á com humilhação ou soterrá-lo-á no pó. Ora, que vil o que julgam. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. Aos que não creem na derradeira vida, cabe o pior qualificativo, enquanto Alá, o Altíssimo, qualificativo. E Ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. E se Alá culpasse os homens por sua injustiça, não deixaria sobre ela ser animal algum, mas concede-lhes prazo até um termo designado. Então, quando chegar seu termo, não poderão retardá-lo uma hora sequer, nem adiantá-lo. E no programa de hoje estaremos com Shah Ahmad Mazloum, que apresentará de uma forma inusitada a história do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus esteja com ele. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A paz de Deus esteja convosco. Continuando o assunto da situação do mundo em geral e dos árabes em específico antes do envio do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. No aspecto religioso, o que predominava na época era a idolatria. Se alguém pergunta qual a religião que predominava na época do envio de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus esteja com ele, o que predominava era o politeísmo, a idolatria, a adoração a vários deuses e ídolos, em vez de se adorar a Deus, o único, que criou o ser humano e criou o universo. Isso predominava tanto entre os árabes como nas outras civilizações. Por exemplo, entre os romanos, tínhamos o cristianismo. E o cristianismo já havia se influenciado com os costumes pagãos. Não era mais o puro monoteísmo que Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, pregou. Se você vai para a Pérsia, adoravam o fogo. Se você vai para a Índia, há centenas e milhares de ídolos e deuses. E assim por diante. Entre os árabes, não era diferente. Havia ao redor da Kaaba
360 ídolos. 360 ídolos ao redor da Kaaba. Como isso aconteceu? Já que Meca era considerado o centro do monoteísmo. Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, deixou o seu filho Ismael, o seu filho Ismael, em Meca, no Monte Parã, ou também conhecido como Becca, como consta em algumas escrituras. E ali, Ismael alayhi salam cresceu e foi um grande profeta que ensinou o monoteísmo aos árabes. A história é conhecida que Ibrahim alayhi salam deixa o seu filho Ismael e ele se torna ali um grande profeta, e Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, visita Meca várias vezes depois que Ismael cresce. Uma dessas visitas é o episódio do sacrifício, o sacrifício de Ismael alayhi salam. Outro episódio é a construção da Kaaba, a construção da casa sagrada. Inclusive, temos a imagem de Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim podemos traduzir como o santuário de Abraão. Este lugar está ao lado da Kaaba, da casa sagrada. É o local onde Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, pisou quando ele construía a Kaaba, quando ele construía a casa sagrada. Na verdade, esta pegada, a marca de seu pé, ficava logo ao lado da Kaaba, porém foi distanciado para facilitar a tawaf, para facilitar para as pessoas que circundam a Kaaba. Então este é Maqam Ibrahim. E Ibrahim construiu a Kaaba junto com quem? Junto com seu filho Ismael. E na construção da Kaaba, Deus Altíssimo seja, registra para nós no Alcorão o que Abraão pedia e o que Ismael pedia. Dentre as preces que Ibrahim ou Ismael faziam naquele momento, quando faziam essa nobre ação, essa nobre adoração, que era construir a Kaaba para que este fosse um centro de adoração para os monoteístas. Deus Altíssimo seja diz: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. E lembre de quando Abraão elevava os alicerces, as paredes da casa sagrada sobre os seus alicerces, e dizia, junto com seu filho Ismael: رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Ó nosso Senhor, aceite de nós. Eles pediam para que Deus aceite esta adoração, esta ação. E assim deve ser a nossa educação. Sempre que a gente faz algo, humildemente a gente pede a Deus que aceite isso de nós. E assim é registrada a prece de Abraão e de Ismael, de Ibrahim e Ismael. E parte dessa prece, eles dizem, em parte dessa prece, رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Ó nosso Senhor, envie entre eles, ou seja, no meio desse povo, entre os árabes, um mensageiro que irá lhes ensinar os seus versículos, irá orientá-los conforme a tua revelação e irá ensinar-lhes o livro e a sabedoria e irá purificá-los. وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Porque tu és o poderoso, o sábio. Essa é uma das preces de Ibrahim. Por isso o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, disse: eu sou o atendimento da prece de Abraão e a profecia cumprida do anúncio de Jesus. Eu sou o cumprimento, a realização da prece do meu pai Abraão e também o cumprimento do anúncio da profecia que Jesus fez sobre mim. Em árabe ele disse: Ana da'watu abi Ibrahim wa bisharatu akhi
Isa, alayhi salam, alayhim as-salam wa ala nabiyina afdalus salati wa taslim. Então, nesse lugar, Abraão deixou seu filho Ismael. Nesse lugar, em Meca, Abraão construiu Al-Kaaba. E aí, as pessoas monoteístas se dirigiam a esse local. E depois da época de Ismael e de Abraão, ainda o monoteísmo continuou. E era a religião de todos os árabes. Então, como é que o monoteísmo se transformou em idolatria? Como o monoteísmo se transformou em politeísmo? É narrado que um homem chamado Amr ibn Luhay, Amr ibn Luhay al-Khuza'i, Amr ibn Luhay, que é de uma tribo chamada Khuza'a. Ele viajou até a Síria e viu as pessoas adorando a vários ídolos. Era o costume daquele povo. Então, parece que ele se influenciou com isso e perguntou para eles, por que fazem isso? Ele é de Meca. Então, não é costume do meu povo adorar aos ídolos? O que acontece? Por que adoram a esta pedra, a esta estátua? Disseram, estas estátuas, estes ídolos, nos atendem. Eles são os nossos deuses. Se nós pedimos, eles atendem. Se nós pedimos socorro, eles nos socorrem. Se nós pedimos chuva, eles nos dão chuva. Então ele disse para eles, eu posso levar um desses ídolos comigo? Eles deram um ídolo para ele e ele levou este ídolo até Meca. Em Meca as pessoas são monoteístas, submissas a Deus, o único, muçulmanas. Então quando Amr ibn Luhay trouxe esse ídolo, disseram para ele, o que é isso, Amr? O que passa? Que novidade é essa? Então ele disse, eu encontrei as pessoas na Síria adorando a este ídolo e disseram que este ídolo atende às necessidades deles. Se eles pedem, ele atende. Se eles rezam a este ídolo e rogam a ele, este ídolo atende. Então ele deixou o ídolo ali e as pessoas começaram a adorar a este ídolo e foi o primeiro ídolo trazido à Península Arábica e mais especificamente a Meca e tinha o nome de Hubal. E aqui vai uma lição. A gente diz, quem foi o pioneiro em tal assunto? Quem foi o primeiro a fazer? O primeiro a aconselhar as pessoas a isso? Foi fulano. Então essa pessoa tem ou o mérito ou tem o desmérito. Então Amr ibn Luhay foi pioneiro da idolatria em Meca, entre os árabes. Vejam o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Man sanna fil Islam sunnatan hasana, falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah, la yanqusu dhalika an ujurihim shay'an, la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an." Quem estabelecer uma boa ação, algo de bom para as pessoas, e as pessoas o seguirem, ele terá a recompensa daquilo que ele fez, daquilo que ele pregou, daquilo que ele estabeleceu, e terá também em sua conta as recompensas de todas as pessoas que o seguiram, sem diminuir dos pontos positivos das recompensas de quem seguiu em nada. A mesma coisa acontece com quem prega algo de ruim, estabelece algo que é maléfico, um pecado, um prejuízo a alguém, qualquer coisa que seja, na crença, seja nas ações do nosso cotidiano, também a mesma coisa. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا. E quem estabelecer uma má ação, um mau exemplo, ele terá o prejuízo desse mau exemplo que ele fez, ou que ele disse, ou que ele estabeleceu, e terá também sobre as suas costas e na sua conta o prejuízo, as más ações que todos os outros que o seguiram fizeram até o dia do juízo, até o fim dos tempos, até o fim do mundo.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O testemunho da fé, Shahada, E testemunho que Muhammad que Mohammed é o mensageiro de Allah. é o mensageiro de Allah. Testemunha também que crê em uma corrente de profetas que se iniciou em Adão, passando por Abraão, Moisés, Jesus e termina com a vinda do último profeta, Muhammad, filho de Abdullah. Muhammad, filho de Abdullah, da tribo árabe de Quraysh, que habitava um vale entre montanhas na cidade sagrada de Meca, nascido por volta do ano 570 d.C. Recebeu a revelação de Allah através do anjo Gabriel quando tinha por volta de 40 anos. Muhammad negava o culto às imagens e à idolatria. Os hábitos pagãos dos árabes da época eram muitos, e por seu repúdio a eles, num determinado momento da sua vida, sentiu a necessidade de se isolar do resto de seu povo, em uma caverna próxima a Meca, chamada Ghar al-Hira, na montanha conhecida como Jabal an-Nur. Lá teve o seu primeiro encontro com o anjo Gabriel, que o agarrou com força a ponto de lhe dificultar a respiração. O anjo Gabriel lhe dizia, leia, no que Muhammad, confuso, respondia, não sei ler. O anjo repetia, leia, e Muhammad insistia que não sabia ler, pois era iletrado. Na terceira vez, Allah, através do seu arcanjo, então recitou, leia em nome do Senhor que te criou. Criou o ser humano de um coágulo. Leia, pois seu Senhor é o mais generoso, aquele que ensinou com a pena, ensinou à humanidade aquilo que ela não sabia. Era revelado ao Corão Sagrado, a última mensagem de Allah para a humanidade. Em resumo, este é o Alcorão Sagrado, as palavras literais de Allah, o Altíssimo, reveladas ao profeta Muhammad, filho de Abdullah, através do anjo Gabriel, e constitui um milagre literário até o dia do juízo final, com a promessa de Allah que este seria preservado de alterações e adições. Allah diz, nós revelamos a lembrança e nós a preservaremos. As condições da Shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. O testemunho de fé não são palavras pronunciadas somente. O testemunho é um compromisso com Allah de quem a pronuncia. Veremos aqui as condições desse testemunho, para que ela seja aceita por Allah e realmente se torne prática na vida do crente em Allah e no seu profeta. A primeira condição. O conhecimento. A religião muçulmana é uma graça. A pessoa deve ter a compreensão básica necessária do significado da Shahada. É preciso entender o que a Shahada afirma e o que ela nega. Diz Allah no Alcorão, saiba, portanto, que não há outra divindade exceto Allah, e peça o perdão por seus pecados. Da mesma forma, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, aquele que morre sabendo que não há outra divindade além de Allah, entrará no paraíso. Portanto, o básico da Shahada precisa ser entendido pelo testemunhante. Se ele não compreender, por exemplo, que Allah é a única divindade que merece ser adorada, então não alcançou a mais elementar compreensão do que ele alega testemunhar. Essa Shahada não pode ser considerada correta, para que Allah a aceite. A segunda condição. A absoluta certeza. A fé só é sustentável através da mais absoluta certeza naquilo que se acredita. Pronunciar o testemunho e conhecê-lo são passos fundamentais para que não se tenha dúvidas sobre as palavras La ilaha illallah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse num hadith narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu, testemunho que não existe divindade além de Allah
e que eu sou o mensageiro de Allah. O crente que assim o dizer, sem nenhuma dúvida, não encontrará a Deus sem que ele o introduza no paraíso. Disse Al-Qurtubi, um famoso exegeta do Alcorão Sagrado, não é suficiente a pessoa pronunciar o testemunho de fé, e sim, ao pronunciá-lo, deve fazê-lo com certeza no coração. A terceira condição: a aceitação de tudo o que este testemunho significa. A pessoa que conhece a Shahada e está certa dela deve dar sequência a esta certeza pela aceitação, com a língua e o coração. Deve dar certeza de tudo o que significa a Shahada. Um dos maiores remédios para a dúvida é o conhecimento. O conhecimento profundo do Alcorão e da Sunnah remove a maior parte, se não todas, as dúvidas. Através do estudo e da compreensão, alcança-se a certeza. E quanto mais se estuda e se aprende, mais essa certeza se impõe. A aceitação absoluta do Alcorão Sagrado. Testemunhar que não existe divindade a não ser Allah e eliminar todo e qualquer tipo de adoração, seja por estátuas, imagens, dinheiro, sua própria família, pessoas e até mesmo seu próprio ego. Nada deve ter maior grau de importância acima de Allah. Esta condição também significa que a pessoa acredita em tudo o que está estabelecido no Alcorão, ou que tenha sido dito pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sem qualquer possibilidade de escolha entre o que se quer acreditar e o que se quer rejeitar. Disse Allah no Alcorão: não é dado ao fiel nem à fiel agir conforme o seu arbítrio quando Allah e seu mensageiro decidiram já sobre o assunto. Aquele que desobedecer a Allah e ao seu mensageiro desviar-se-á evidentemente. A quarta condição: a submissão e a concordância. A submissão e a concordância é a representação física verdadeira das ações do testemunho da pessoa. Submissão é um dos principais significados da palavra Islam. Submissão à vontade e aos mandamentos de Allah. Allah ordena assim no Alcorão: e voltai arrependidos ao vosso Senhor e submetei-vos a Ele. Allah elogia aqueles que, por suas ações, se submetem aos seus mandamentos. Diz Allah: quem é melhor na religião do que aquele que se submete a seus objetivos a Allah e pratica o bem? É preciso que haja no coração, por exemplo, amor a Allah, temor a Allah e esperança em Allah. Com palavras, testemunhamos a Shahada e com nossos atos cumprimos o que o testemunho de fé exige de nós. A quinta condição: a verdade. Em oposição à hipocrisia e à desonestidade, quer dizer, quando alguém pronuncia a Shahada, as palavras devem ser ditas honestamente em todo o seu significado. Allah diz: entre os humanos há aqueles que dizem: cremos em Allah e no dia do juízo final, quando não creem. Pensam que enganam a Allah e a aqueles que creem, mas eles na verdade só se enganam e não percebem. Em seus corações há morbidez, e Allah aumenta-lhes a morbidez. Um doloroso castigo os espera porque mentiram. Jornada para Meca, inspirado na jornada de Ibn Batuta. A busca de Ibn Batuta pelo conhecimento o levou até a China, Índia e mais de 40 países. Ele viajou 3 vezes mais que Marco Polo. Definindo Jihad. O conhecimento vai se revelando. Definindo Jihad.
grandes mulheres do Islã. Senhora, por favor, chega de derramar sangue. Por que se importa se muçulmanos forem abatidos? Eu Porque mandei. eu sou muçulmana. Pelos deuses, você será morta. Por Deus, eu viverei. Eu não vou ficar aqui de novo. Bara, tudo que eu quero é conhecer o profeta. Você sabe o quanto eu esperei. Noite passada, alguns de vocês fizeram uma reunião secreta com Mohammed. Não houve nenhuma reunião secreta. As águas de Zamzam, os milagres que prepararam o caminho para que a mensagem fosse enviada. Água, Ismael! Água! Água! O que eles buscam, senhor, é religião. Eu os vi. Seus ídolos, centenas deles. As pessoas vêm de toda parte para idolatrá-los, fazer sacrifícios. Mas o mais importante do que os ídolos é a Kaaba sagrada. Na verdade, uma estrutura simples. Um cubo, 4 paredes. Dizem que é a casa de Deus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Porque o islamismo não é terrorismo. Que a paz de Deus esteja convosco. Assalamu alaikum. Você tem dúvidas sobre a religião muçulmana? Faça as suas perguntas. Serão respondidas pelos teólogos islâmicos do Brasil nos nossos programas. Mande-nos um e-mail: fib.conheçaoislam@hotmail.com